Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, O tema que eu trago hoje para nós conversarmos é realidade e portal 1111. Ou seja, é sobre aquilo que nós estamos vivendo nesse nosso planeta hoje, nesse planeta Terra que nos abriga. Você tem consciência da existência de uma nova raça raiz atuando concomitantemente à raça humana, da qual nós estamos fazendo parte hoje? Na verdade, nós não somos humanos, nós somos seres espirituais, nós somos seres de muitos universos diferentes, nós somos seres de muitos planetas, de muitas galáxias diferentes, né? Todos vestindo uma mesma roupagem humana. Só que essa raça raiz, na qual nós estamos inseridos nesse momento, né? A raça raiz que nos dá a oportunidade de utilizar esse corpo, essa vestimenta, essa raça raiz, ela está em final de existência, né? Por isso se fala tanto em transição planetária, por isso se fala tanto em espiritualidade hoje em dia. Você pode notar que cada vez mais se fala em espiritualidade. E de formas muito diferentes, de formas boas, de formas não tão boas, de formas horrorosas, né? Porque há pessoas simplesmente abrem aqui um canal e começam a falar aquilo que bem entendem, mas é importante que existe hoje uma busca maior pela espiritualidade. Eu não me refiro aqui à religião, né? A nossa conversa nunca envolve nenhuma religião especificamente, porque eu não sigo, na verdade, nenhuma religião. Eu sou um ser do universo, a serviço do universo. Esse é o meu papel. Meu papel é procurar expressar Deus. Então, dentro desse contexto, nós estamos já existindo em duplicidade. A própria ciência já consegue mostrar isso, sabe? Existem cientistas trabalhando a duplicidade do tempo através de cálculos metafísicos, através de cálculos matemáticos, inclusive, sabe? Então, nós existimos em duas realidades ao mesmo tempo. Na verdade, em muito mais realidades, mas vamos pensar em duas realidades ao mesmo tempo. Quando você está buscando uma ampliação da sua autoconsciência, automaticamente você está atendendo a um chamamento do seu próprio espírito que está te levando a se libertar de coisas que não te servem mais. Esse termo libertação, ele é um termo que envolve a todas as pessoas que estão buscando, sabe, se compreender melhor. Quando você diz o que eu sou, não há resposta para isso, né? Quem eu sou é simples, eu sou Palermo, RG, CPF, como a gente sempre fala em várias lives, mas o que eu sou é impossível de ser detectado. Quando nós perguntamos o que eu sou, é justamente para acirrar dentro de nós, por exemplo, uma estrutura, ou seja, uma busca por uma estrutura que transcende esse cérebro físico, que transcende esse corpo físico. Mas então, o tema da nossa live hoje é realidade e Portal 1111, nós vamos falar bastante sobre isso, né? Então, essa nova raça raiz, ela já existe, você aceite ou não, acredite ou não, entenda ou não, ela já existe em vários níveis de consciências diferentes. Então, a cada pensamento que você tem, a cada respiração que você faz, sabe, cada vez que você respira, você acessa níveis de consciências diferentes. Você acessa realidades paralelas, e muitas dessas realidades paralelas, você já está se libertando, você já está caminhando para a quinta dimensão de consciência. Em outras realidades, quando você está preso no ego, quando você está preso no medo, quando você está preso nessas situações densas, pesadas, que envolvem esse planeta, por exemplo, aí automaticamente você acessa realidades paralelas que não vão te deixar sair daqui. Por isso é muito bom nós estarmos conscientes daquilo que nós somos, ou seja, buscarmos estar conscientes do que nós somos, e principalmente para onde nós estamos indo, que é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então nós somos todos criadores, através das nossas crenças e através da nossa vibração. Você tem uma vibração. A sua vibração, ela se altera a cada pensamento que você tem.
a cada respiração que você tem. Se você estiver calmo, tranquilo agora e de repente você vê uma notícia ruim, a sua vibração ela se altera. Ela vai se alterar de acordo com aquilo que está entrando, sabe, daquele processo que você está importando, que está vindo do porto para dentro, né? Então quando você abre aqui o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, quando você abre o YouTube, quando você abre, sei lá, diversas redes sociais, você está sempre importando alguma coisa. A questão toda é o que você está importando e a quantidade daquilo que você está importando. Isso é bastante, sabe, é fundamental que nós tenhamos consciência do que realmente nós estejamos importando ou não. Então, sobre tudo isso que nós vamos falar aqui agora, nessa live de hoje, as dúvidas que eventualmente você tiver, clica nesse pontinho de interrogação que tem aqui embaixo no final da tela do seu celular. Se você quiser fazer alguma complementação àquilo que eu disser, fique à vontade, né? Essas lives, esses assuntos que eu trago em lives é justamente para a gente poder trocar informações para que todos nós possamos, na verdade, crescer. Então nós temos diante de nós, acontecendo ao mesmo tempo, sabe, um planeta de incertezas, de caos, de medo e de controle, do qual possivelmente você esteja fazendo parte. Se você pega o seu WhatsApp e começa a ver notícias de crimes, por exemplo, você só vai receber notícias de crimes, não é? Se você começa a ver notícias, por exemplo, sei lá, não importa, a notícia, o tipo de noticiário, o tipo de informação que você está importando, se você começar a clicar muito, ou seja, uma ou duas vezes é o suficiente naquele tipo de informação, o algoritmo da rede social vai entender que aquilo é importante para você. E de repente você vai se ver absolutamente inundado de informações que vão te prender, sabe? Que estão dentro de uma situação de medo, de caos, de controle, que é basicamente o que acontece hoje em dia. Então existe este planeta, né? Vamos pensar em termos de dois planetas, em duas situações. É um planeta só, é uma realidade só. Só que dentro do mesmo planeta, dentro da mesma casa, nós somos pessoas completamente diferentes. Nós vivemos realidades completamente diferentes. Você pode conviver com marido, mulher, filhos, pai, mãe, irmãos, sei lá, e cada uma dessas pessoas está vivendo uma realidade num mundo diferente. Basta você ver quando você entra em um restaurante, por exemplo, onde há um grupo de 10, 20 pessoas sentados, agora é muito comum isso em confraternizações, não é? Vamos imaginar um grupo de 20 pessoas, geralmente essas 20 pessoas, cada uma delas vai estar com um celular na mão e cada uma vai estar em algum ponto que não está ali. Aquele ponto físico é um depósito para o corpo, as pessoas não estão conectadas com o que acontece ali. Cada uma delas está conectada com coisas que vêm de fora. E nem sempre essas coisas que vêm de fora são coisas legais. Então há duas realidades hoje muito bem delineadas no planeta, sabe? É uma realidade onde você consegue acessar, sabe, o amor fraterno, o amor real. Não estou falando de amor sentimento, amor emoção, estou falando de amor fraterno. Ou seja, você expressar Deus através dos seus pensamentos, através das suas atitudes. Então existe um planeta que está se harmonizando. Você está de repente vivendo no mesmo planeta que outras pessoas que estão densas, que estão brigando, que estão se matando, mas você vive um quadro de harmonização plena e perfeita. Então existe um outro planeta onde algumas pessoas já começam a buscar mecanismos de expansão de consciência e começam a se libertar de coisas que não servem mais. Veja só, olha que coisa louca, né? Aqui nesse momento, no próprio Instagram, quantas e quantas lives estão acontecendo exatamente ao mesmo momento. No entanto, você está aqui, você está sintonizado com aquilo que eu estou falando, significa que de repente você está mesmo num momento de busca, de expansão da sua consciência para que você possa se libertar de coisas que não são mais importantes na sua vida. É muito comum as pessoas me perguntarem, poxa vida, ainda fiz uma vivência dias atrás em São Paulo e uma pessoa me perguntou, mas você fala tanto em libertação de coisas que não te servem mais, então são coisas que um dia te serviram, mas é claro que sim, não é? Se nós estamos vivendo nesse planeta e queremos voltar para a quinta dimensão, se nós estamos vivendo nesse planeta e queremos voltar
sabe, para a nossa família estelar, então nós temos que nos predispor a mudar de opinião. Nós temos que nos predispor a absorver informações, sabe, que de repente possam movimentar o nosso subconsciente e nos ajudar num processo de libertação de coisas que estão nos prendendo nesse planeta há milhares de anos, há séculos e séculos e séculos, como algumas crenças de que você está aqui para evoluir, que você está aqui para crescer, que você está melhorando a cada encarnação. Isso é tudo mentira. Na verdade, nós somos seres muito elevados e estamos absolutamente presos no caos, presos no medo. É o medo que realmente movimenta a vida nesse planeta, não é o amor. É o medo, é o pânico, é o pavor. Quanto mais medo é imprimido em cima da humanidade, mais essa humanidade ela fica absorvida por conceitos que são completamente contraditórios à luz. Então nada de novo existe aqui nessa nossa conversa hoje. Há milhares de anos, com certeza, você vem ouvindo, sabe? Você vem ouvindo há milhares de anos, não, você sabe que há milhares de anos se fala na separação entre o joio e o trigo, não é? Só que essa divisão, ela já começou, e ela acelera essa divisão, sabe, essa separação entre o joio e o trigo, ela é acelerada a cada tomada de decisão sua. Cada decisão que você toma, você está acelerando esse processo dentro da sua alma, dentro do seu subconsciente. A separação do joio e do trigo não é entre o bem e o mal, porque isso é contraditório. São conceitos, né? Aquilo que é bom para você, de repente para uma outra pessoa não é bom, é mal. Mas enfim, o que é bom? Bom é aquilo que é aceitável aos olhos de Deus. Deus é o nosso Criador. Deus é a fonte suprema de luz. Então, tudo aquilo que é contrário ao amor fraterno, aquilo que você possa fazer para que você melhore, para que você se liberte de crenças limitantes, para que você se liberte de momentos de procrastinação. Então, quando você acessa o Deus que há na sua alma, automaticamente você começa a decolar, você começa a alçar voo. Então, muito se fala em transição planetária, e cada vez que se fala em transição planetária, se fala em catástrofes apocalípticas, né? Em eventos cósmicos, dramáticos, de que o mundo vai acabar, de que o mar vai invadir. É possível que isso aconteça, mas não nesse nosso tempo, num outro momento. Sabe? O importante agora é nós entendermos que não existem intervenções divinas, que os seres extraterrestres não vão entrar no nosso plano com as suas naves e vão nos salvar, e vão colocar uma escadinha para a gente subir até as naves, ou que vão projetar elevadores absolutamente holográficos que vão nos sugar para as naves e para nós ficarmos assistindo o mundo se destruir, se mutilar lá de cima das naves. Isso é uma bobagem. A divisão acontece agora, na sua consciência, dentro do seu plano de consciência. Então, se você está aqui, procura ficar até o final dessa live, porque nós vamos tratar muito da importância de nós conseguirmos dar o valor exato às informações que nos chegam, inclusive sobre a espiritualidade, né? A verdadeira transformação, ela acontece dentro de nós a cada instante. É de uma maneira tão sutil que a maioria das pessoas com quem nós convivemos não consegue se dar conta de que estão mudando. Sabe? Quando você começa a mudar, você não percebe que está mudando. Sabe? Porque, na verdade, você faz todos os dias a mesma coisa. As pessoas que convivem com você é que começam a notar que você está diferente. Então, se você adorava um tipo de festa, por exemplo, e vivia dentro daquela estrutura, e de repente agora você não consegue ir mais, porque aquilo te agride, o barulho te agride, sei lá, o tipo da energia propagada naquele local te agride, você pode reparar que você não consegue mais. Mas as pessoas que estão ainda naquele ambiente, elas vão se ressentir da sua presença. Elas vão começar a reclamar
a sua presença. E no momento em que você se deslocar mesmo daquele nível de consciência, basicamente essas pessoas elas vão se afastar de você. Então, quando nós começamos a evoluir, quando nós começamos a expandir a nossa consciência, tudo muda na nossa vida, sabe? As pessoas se afastam. Então, de repente, você começa a se sentir sozinho. Só que não é bem assim, porque na medida em que você se afasta, ou que as pessoas se afastam de você, novas pessoas começam a se aproximar. A questão toda é o quanto você está predisposto a se libertar disso. O quanto você está predisposto a mudar a estrutura da sua vida. Então a nossa frequência emocional e mental é uma espécie de um GPS que determina o seu destino. Sabe, a nossa frequência emocional e mental, a nossa frequência emocional, a nossa frequência mental, é um GPS que determina o nosso destino. Eu não preciso de nenhum esforço para atingir a luz. Se tudo aquilo que eu tiver que me esforçar muito para conseguir, não vai nos permitir atingir esse objetivo que é a luz, porque a luz é fluídica, sabe? Você voltar para a luz, você não tem que quebrar pedras, carregar pedras, porque se você quebra pedras e carrega pedras, você se prende à terceira dimensão. Se você quer de fato se aproximar do Criador, se você quer se aproximar de Deus, se você quer se aproximar de Buda, seja lá o nome que você queira dar, não importa, porque existe uma criação. Se você quer se aproximar da criação, você tem que soltar. Não é fácil soltar, porque todos nós estamos conectados com o trabalho duro, sabe, com a necessidade de fazer coisas densas e pesadas para que Deus note a nossa presença. Deus não vai notar a nossa presença porque Deus está dentro de nós, não há como Ele notar a nossa presença, porque nós e Ele somos uma coisa só. Então, quando nós começamos a perceber que quando nós mudamos a nossa frequência mental, a nossa frequência emocional, nós começamos a nos afastar de coisas que não servem mais, o que nós precisamos é compreender que o mundo está se modificando ao nosso redor, justamente para nos permitir atingir objetivos. Note as pessoas ao seu redor. Algumas delas parecem começar a despertar. Talvez não você, de repente você está chegando aqui pela primeira vez nessa minha live, sabe? Se você já frequenta as minhas lives, se você já participa desse trabalho, então automaticamente o seu despertar já começou de alguma forma. Talvez você não esteja alimentando de forma correta, mas, na verdade, de alguma forma você já está dentro desse despertar. Então, quando você percebe que quando uma pessoa começa a despertar, quando ela começa a gerar uma amplitude na sua autoconsciência, ela passa a questionar as estruturas nas quais ela está inserida, sabe? Buscando, inclusive, a autenticidade e uma conexão espiritual com suas almas. Então, se você está buscando uma expansão da sua consciência, você já não aceita mais as coisas. E aí você se culpa por não aceitar. Caramba, está todo mundo lá naquele churrasco, não tem nada contra o churrasco, é a estrutura, não é? Então está todo mundo naquele lugar, está todo mundo naquela festa, eu adoraria estar lá, mas basta eu chegar perto que eu já começo a sentir arrepios no meu corpo, eu começo a abrir a boca, eu começo a ficar mal, e aí eu fico uma semana inteira mal, então é por isso que eu não vou, mas que saco, que droga que está acontecendo comigo, porque no fundo o que eu queria é estar lá com os meus amigos. Veja, você tem que seguir o seu caminho. O efeito manada está chegando ao fim para quem realmente está querendo voltar para casa, para quem está querendo, de fato, retornar para a quinta dimensão. A maioria das pessoas, na verdade, parece estar se perdendo mais e mais em conceitos que levam a medo, a raiva, a separação e ao controle. Você veja só, imagina uma mensagem aqui no Instagram, sabe, uma mensagem que fale de política, né? Existe hoje uma polarização nesse nosso país, tá bem? Então não há como a gente pensar de forma diferente. Então se você é do lado A ou do lado B, aquela informação te agrada,
Então você começa a acessar novas informações, sabe, com relação àquilo que vão te levando à raiva, à separação, à segregação. O ideal, sabe, é que nós comecemos a compreender que nada disso mais nos importa. A única coisa que de fato nos importa é a nossa paz de espírito, é o nosso bem-estar interior, é o nosso bem-estar espiritual. Então comece de fato a se distanciar das coisas que não te servem mais, porque a maior parte das pessoas com as quais você está convivendo, na verdade, estão extremamente presas, sabe? Elas estão completamente distantes desse despertar. E elas se prendem, elas afundam cada vez mais numa determinada lama da qual você está querendo sair. E se você realmente quer sair desse mundo denso, pesado, você tem que simplesmente fazer valer a sua vontade, sabe? Eu não falo aqui de... Quando eu falo desse despertar, ou dessa dificuldade de convivência, eu não estou me referindo a países que estão se confrontando, sabe? A grupos belicosos que estão se confrontando, se matando, se destruindo. Eu estou falando de situações que você vive na sua casa, que você vive dentro da sua casa, porque em todas as casas essa divisão ela está cada vez mais acirrada. Aí novamente chega o tema, sabe? A separação entre o joio e o trigo. A separação entre aquilo que te serve e aquilo que não te serve mais. Então isso é um fato. O que nós estamos conversando aqui agora é um fato, e se você analisar friamente, você vai ver que isso está acontecendo dentro da sua casa, na empresa que você trabalha. Está acontecendo com as pessoas que você mais ama, sabe? As pessoas que você mais tem prazer ou teve prazer em estar no decorrer de toda a sua vida. Nós vivemos aparentemente a mesma realidade, né? Nós vivemos... Só um minutinho, desculpe. Vivemos, teoricamente, no mesmo planeta, mas só que cada um de nós cria o seu planeta de forma diferente, sabe? Aparentemente a realidade é a mesma, mas vibracionalmente, poucos de nós, na verdade, habitam o mesmo mundo. Sabe, quando você gera um afastamento, porque você gera um afastamento, quando você muda de opinião, quando você começa a perceber que tudo aquilo que você vivenciou até agora só te levou ao caos, só te levou a perder, só te levou ao fracasso, quando você começa a notar isso, automaticamente você começa a perceber muito claramente, inclusive, que aquilo não te serve mais. E aí automaticamente as pessoas vão se afastando, né? Como eu já falei, então, alguns minutos atrás. As pessoas, elas estão tão presas às suas próprias verdades, que é uma coisa estranha, é uma coisa difícil de se lidar hoje. Quer ver só? Eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, vamos imaginar que está na sua casa depois dessa live. Agora você vai ligar a TV e vai assistir um filme na Netflix. Você vai escolher um filme. Só que existem centenas de filmes passando lá. Mas para você, naquele momento, aquele é o único filme que existe. Porque é ele que você está assistindo. Assim como o rádio, por exemplo. Há centenas ou milhares de rádios nesse planeta inteiro. Então, cada pessoa acessa um canal, sabe? Acessa uma frequência diferente de rádio. Cada pessoa está ouvindo o seu tipo, o seu padrão de música. Mas cada pessoa acredita que a sua rádio é a melhor, que a sua música é a melhor que existe, sabe? Então, as pessoas, elas estão tão presas dentro das realidades criadas pelo ego, criadas por seres, sabe, extrafísicos, pela Illuminati, que tem uma intenção absolutamente plena de nos manter presos à terceira dimensão indefinidamente, porque isso já acontece há milhares de anos. E se você não mudar, você continua... Só um instante... Você continua preso dentro desse efeito manada, porque você para de agir, ou seja,
Você deixa de fazer aquilo que você quer para não desagradar as pessoas. Você faz o que os outros querem justamente para agradar as pessoas. Isso acontece muito com marido e mulher, né? O marido acaba fazendo só o que a mulher quer, porque ele não quer confusão com ela. A mulher começa a fazer só o que o marido quer, para que ela não tenha confusão com ele. Só que vai chegando um determinado momento que vão se tornando duas pessoas inimigas, sabe? E não vai demorar muito tempo, vai haver uma cisão, vai haver uma separação. Porque durante um bom tempo você aceita, sabe, que o outro te domine. Mas aquilo vai terminando e de repente você não vai aceitar mais. Mas nós não estamos falando aqui de relacionamentos afetivos, nós estamos falando de relacionamento espiritual. Ou seja, você não é um ser humano, você não é terrestre, você não é terráqueo, você está nesse planeta e de repente você está tendo a oportunidade, uma oportunidade única, sabe? Porque você está vivendo um momento importante dessa transição planetária, em que num tempo muito curto não vai existir mais terceira dimensão aqui, sabe? Isso não significa que o planeta vai acabar, o planeta simplesmente ele está acabando a cada decisão que você toma. É nesse sentido, sabe? Cada vez que você toma uma direção e você convive com um grupo de N pessoas, quando você toma essa direção, aquelas N pessoas se afastam de você. Então o seu mundo mudou. É essa mudança que o plano espiritual tanto quer nos auxiliar. Sabe, nós temos que nos concentrar no aqui e agora, no momento presente, e é quase impossível isso. É quase impossível em função dos milhares de pensamentos que passam pela nossa mente, pela nossa cabeça. Nós temos por volta de 60, 70 mil pensamentos por dia, sabe? E boa parte desses pensamentos de hoje são os mesmos de ontem, de antes de ontem e de antes de ontem, serão os mesmos de amanhã, se você não começar a mudar a sua frequência agora. É assim que vivem os grupos familiares, é assim que vivem os grupos na Terra. As pessoas pensam a mesma coisa, gostam da mesma coisa, fazem a mesma coisa. Então, quando você começa a questionar tudo aquilo, automaticamente você começa a se transformar num estranho no ninho. Sabe, eu peço a você que entenda um pouquinho sobre metafísica. Não é tanta coisa assim. Eu quero que você se transforme no observador de si mesmo, na observadora de si mesmo, no observador do observado. Esse é o meu trabalho entre eu e eu mesmo, sabe? Desde que eu tinha 11 anos de idade. E já faz tempo que eu tive 11 anos de idade. Então o trabalho que eu tenho entre eu e eu mesmo é um trabalho de autoobservação. Isso significa procurar compreender o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou todas as noites quando eu durmo, para onde eu irei quando esse corpo falir, quando esse corpo não tiver mais nenhuma possibilidade de existir, porque ele é um veículo, é uma máquina, e ele vai falir. Certamente vai falir. E eu não tenho que ter medo disso. Porque na medida que eu não consiga compreender esse conceito, eu fico preso na terceira dimensão e muito provavelmente eu vou acabar criando um novo corpo, uma nova personalidade, para existir talvez nesse planeta, numa terceira dimensão, ou de repente num outro planeta qualquer que ainda continue existindo na terceira dimensão. Porque nós estamos saindo da terceira dimensão para a quarta dimensão, que terá um tempo relativamente curto para que a gente possa acessar novamente a quinta dimensão de consciência. Então, quando você começa a prestar, a se preocupar, né? Ou seja, sendo o observador do observado, então o observador ele afeta o observado. O fato de você se observar vai afetar a pessoa que você está acostumado a acreditar que é. E aí há um colapso no teu plano de consciência, sabe? E muitas possibilidades, muitas realidades específicas começam a se modificar, porque se você vai notando que cada pensamento, cada emoção, cada escolha que você faz, vai criando a realidade na qual você... É difícil hoje. Que eu tenho falado demais para variar, né? Aí a garganta não suporta. Então, cada escolha que nós fazemos, ela vai criando uma nova realidade, na qual nós estaremos
de repente inseridos. Eu não me refiro aqui a praticarmos pensamentos positivos, sabe? Não, vamos trabalhar o pensamento positivo, que através do positivo eu vou mudar a minha vida. Eu não vou mudar nada. Porque o pensamento positivo, se tivesse que mudar a nossa vida, já teria mudado há muitos milhares de anos atrás. O que muda a nossa vida é a nossa emoção. É o sentimento que você coloca nas palavras que você coloca. Então, nós não atraímos, eu estou falando isso porque nós não atraímos a nossa realidade. Você não cria uma realidade, você sintoniza a realidade que está de acordo com a sua maneira de viver. Se você quer trabalhar um processo de libertação, você tem que parar de falar mal dos outros. Se você quer trabalhar um processo de libertação, você tem que simplesmente se desencostar da cadeira em que você está, sabe? Parar com a autossabotagem, você tem que parar com a procrastinação e tomar atitudes. Você tem que parar de ficar rezando, esperando que Deus ou um anjo qualquer, um ser supremo, venha em teu auxílio. Porque basicamente o que as pessoas fazem, porque elas são induzidas a isso, é reza que Deus vai te ajudar. E fica aí sentado assistindo a Netflix. Fica aí sentado, tomando a sua cervejinha, tá calor, comendo seu bolinho de bacalhau, né? Faz o que você tem que fazer, seja feliz, porque você precisa ser feliz e Deus vai te ajudar. O Miguelito vai te ajudar, o Gabrielito também vai te ajudar. Todo mundo está à tua disposição. Você é um rei, né? É assim que é colocado para as pessoas. E as pessoas simplesmente passam. Elas entram em um corpo, saem daquele corpo e não fazem nada para mudar. Nós estamos encarnando e desencarnando sucessivamente nesse planeta há milhares de anos, pura e simplesmente porque nós nos deixamos levar pelo efeito manada. Então, a frequência que você emite através dos seus pensamentos, através das suas atitudes, vai emitindo. A frequência que você emite, na verdade, vai determinando em qual versão da Terra você está querendo permanecer. Se você quer permanecer na versão da Terra onde há ódio, onde há culpa, onde há sacanagem, onde há o medo, sabe? Onde as pessoas se valorizem umas nas costas das outras. Porque é isso que as pessoas fazem. É um querendo tirar vantagem do outro, não é? Você vê governos em todo esse planeta, não é só aqui. Você vê governos, por exemplo, que deveriam estar trabalhando pelo povo, para o povo. Mas eles não trabalham pelo povo e muito menos para o povo, eles trabalham para eles, sabe? E vão amealhando riquezas como se eles fossem estar aqui a vida inteira. Sabe, você que está chegando aqui agora, a Vera Helena, sabe, Vera, daqui a 100 anos, ninguém vai saber que você existiu, Vera, sabe? Daqui a 100 anos, ninguém vai saber que nós existimos. As pessoas que marcam são pessoas que fazem coisas diferentes, como Einstein, como Nikola Tesla, né? Esses vão existir pela eternidade, porque eles ousaram ser diferentes da manada. Jesus, ele ousou ser diferente da manada. Buda ousou ser diferente da manada. Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, o grande ser, ele ousou ser diferente daquelas pessoas com as quais ele convivia. E todas as pessoas que nós conhecemos que foram importantes, que ousaram ser diferentes, boa parte dessas pessoas, tiveram suas vidas tiradas. Hoje, nós temos a possibilidade de modificar o nosso trajeto, nós temos a possibilidade de sair da manada, nós temos a possibilidade de acessar níveis de consciência superiores, porque nós estamos no final de raça raiz, que é justamente sobre o que a gente está falando aqui hoje. Então, como eu disse no início dessa nossa live hoje, já existe uma nova raça raiz atuante, em paralelo a essa raça humana, da qual muitas pessoas estão se libertando. E muito provavelmente você esteja se libertando, você esteja, de repente, dando passos largos para a libertação desta raça raiz densa, pesada, que é humana, sabe? Para ir para uma raça raiz mais sutil, a nível de quarta dimensão. Isso já acontece. A cada respiração, a cada tomada de atitude, muitas vezes você está com um pé. Imagina duas canoas.
Você está com um pé numa canoa, que é a terceira dimensão, e um pé numa outra canoa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, há uma urgência silenciosa nessa nossa mensagem de hoje, na mensagem que eu trago, e não é de pânico. Não quero trazer pânico, porque tem muito... Porque mensagem com pânico faz parte do processo atual da existência. Então gera o pânico nas pessoas, e aí fica todo mundo no ai meu Deus, e agora? E vai rezar. E aí não faz absolutamente nada do que tem que fazer de si por si mesmo. Então cada momento que passa, sabe, a divisão entre o joio e o trigo nesse planeta vai se aprofundando, essa divisão vai se aprofundando, e nós vamos nos afastando vibracionalmente das pessoas com quem nós convivemos. Isso é absolutamente natural, não dá para ser diferente. Não dá para passar pelo portal 1111, que eu vou falar no final da live, querendo carregar toda aquela renca de gente, carregando os meus filhos, carregando a minha mulher, carregando os meus pais, carregando os meus irmãos, não dá. Portal 1111 é um portal onde passa uma pessoa de cada vez. Então, todos nós, antes de nascermos nessa atual encarnação, nós nascemos prontos para passar pela segunda morte. Porque o portal 1111, ele gera em nós uma segunda morte. A segunda morte significa que nós não vamos mais precisar encarnar. Significa que a nossa vida ela vai seguir a partir daquele ponto em que realmente nós estamos. Procure imaginar um rio. Esse é um exemplo que eu dou há 20 anos. Talvez se você já ouviu, não me leva a mal, vai ouvir de novo, porque muita gente que está aqui agora de repente não ouviu ainda. Mas é a interpretação que eu procuro fazer, sabe, sobre estados de consciência diferentes. Imagina um rio. O rio tem duas margens. Uma das margens é a terceira dimensão. A outra margem é a quinta dimensão. A quarta dimensão é a ponte que liga as duas margens. Você chega da terceira dimensão para a quinta dimensão, mas você tem que passar pela quarta dimensão, que é justamente a ponte, não é? Então, todas as pessoas que buscam pela libertação espiritual estão sobre essa ponte. Se você está buscando se libertar espiritualmente, se você busca informações para ampliar a sua consciência, você está sobre essa ponte. Pessoal, eu estou vendo muita gente escrevendo coisas aqui, eu vou me perder, eu vou me atrapalhar, tá bem? Eu vou pedir a vocês que estão escrevendo ou perguntando alguma coisa, que cliquem nesse pontinho de interrogação. Se você já escreveu, copia o que você já escreveu e cola nesse pontinho de interrogação, que nós conversamos com o maior prazer do mundo, quando terminar aqui a minha explanação. Então, todo mundo que busca por uma libertação espiritual já está sobre a ponte, que é a quarta dimensão, que começa a se desfazer no lado tridimensional. Então, quem se envolve de verdade com a sua própria espiritualidade, caminha a passos largos de volta para a quinta dimensão. Quem não está pronto para entender isso, fica em solo firme, terceira dimensão, acreditando ser aqui um solo firme. Então, automaticamente, não, eu vou ficar aqui porque aqui não é bom, mas eu sei lá, eu não conheço nada fora daqui, ninguém nunca voltou para dizer como é, sabe esse tipo de conversa besta que não te leva para lugar nenhum? As pessoas, elas estão indo e voltando a todo momento, você vai e volta a todo instante, você vive aqui, vive na quarta dimensão, é que você está tão preso em conceitos humanos, conceitos materiais, que você não se dá conta de todo o trabalho que o seu espírito está fazendo por você, sabe? Para que você consiga se libertar. O nosso espírito não está dentro desse nosso corpo, o nosso espírito é uma frequência vibracional muito elevada e que faz o possível e o impossível para que nós nos separemos dessa realidade humana, mas acontece que não é assim que funciona, porque nós estamos todos hipnotizados, nós estamos todos vibrando dentro de um quadro hipnótico absurdo, né? E há também aquelas pessoas que
não sabe se vão ou se ficam. Sabe aquela pessoa que aquela pessoa que de repente te ouve falando sobre espiritualidade, ela não quer sair do lugar onde ela está, mas ela pensa naquilo que você está falando, então ela não sabe se vai ou se fica, ela não sabe se acredita em nada disso, porque ela prefere acreditar naquilo que ela consegue pegar, naquilo que ela consegue tocar. Essas pessoas também estão subindo na ponte, mas elas não sobem para mudar, elas sobem para ficar atentas, sabe? Para de repente, no último momento, ela dar uma corridinha, sabe, o efeito Gerson, né? E simplesmente conseguir atingir seus objetivos. Só que o que elas não percebem é que a ponte, ela está ruindo, a ponte está se desfazendo na terceira dimensão. E todas as pessoas que não caminham a passos largos em busca da sua própria espiritualidade estão caindo na água, caindo no rio. E quando elas caem no rio, automaticamente elas são atraídas novamente pela terceira dimensão, porque através do rio a nado ninguém consegue chegar à quinta dimensão, porque é impossível. Por isso a ponte, não é? Então isso significa que na medida que a ponte está se desfazendo, automaticamente, se você não tem certeza absoluta, ou se você não trabalha para ter uma certeza absoluta do que você quer, você acaba se mantendo, né? Você acaba se mantendo na terceira dimensão. Isso significa que você escolhe o medo, o caos, o controle. Se você está escolhendo o medo, o caos, o controle, você tem esse direito. Faça isso, sabe? E faça isso sem se culpar, não fica se culpando. Simplesmente faça e pronto, esquece tudo o que você ouve sobre a espiritualidade e segue a sua vida humana, a sua vida material, sabe? Porque na verdade você vai encontrar cada vez mais razões para temer e se envolver com causas existentes. Se é isso que você quer, você está no seu caminho. E de repente o caminho é certo, porque para Deus não existe nada errado. Cada um de nós vai ascensionar, né? Se você pegar, por exemplo, esses seres os quais nós chamamos mestres ascensionados da Fraternidade Branca, esses seres ascensionaram há 200 anos atrás, aproximadamente. Saint Germain ascensionou há 200 anos atrás, né? Uma série de outros seres ascensionaram num tempo muito curto. No final da Atlântida, há 13 mil anos atrás, muitas pessoas ascensionaram, muitos lemurianos ascensionaram, mas a maior parte das pessoas acaba ficando presa na materialidade. E se você está preso, continua, se é isso que realmente você quer. Mas, na hora que você começar a perceber toda essa movimentação contrária àquilo que de fato você queria, então não adianta, de fato, reclamar. Então, o universo, ele se posiciona naquilo que nós estamos criando e experimentando. Então, de acordo com o que você experimenta, você vai acessando realidades paralelas que são mais condizentes com aquilo que você quer. Eu ainda falava alguns minutos atrás com uma paciente sobre isso, sabe? O futuro, ele não está sendo criado através de cada passo que você dá agora. O futuro, ele vem sendo criado há muitos milhares de anos. Há milhares e milhares de anos. Cada pensamento que você tem cria uma realidade paralela. Cada atitude, cada respiração que você tem, caramba, e agora? Será que vai dar? Será que não vai dar? Você está criando realidades paralelas. E nós criamos realidades paralelas muito boas, onde nós já atingimos o sucesso e já estamos na quinta dimensão. E nós atingimos, e nós acessamos realidades paralelas que simplesmente funcionam como uma âncora, que nos prendem também na terceira dimensão. Portanto, é importante você se decidir pelo que você quer. Você quer continuar na Terra? Você quer continuar comendo macarrão, tomando cerveja, comendo bolinho de bacalhau? Você quer continuar no pagode? Você quer continuar vivendo o que você vive? Você tem esse direito. Para Deus, tudo está certo. Só que, de repente, você pode, se você tem a intenção de se libertar agora, se você tem a intenção de trabalhar pela sua ascensão, isso pode ser muito mais rápido. Isso pode estar acontecendo exatamente agora. Então, entenda essa live como um convite do seu próprio plano espiritual para você acordar e assumir o comando da sua vida. É você quem decide o que você quer. Não há ninguém nesse mundo que vai decidir por você o que você deve fazer. E se você coloca a decisão da sua vida na mão de outras pessoas, você coloca na mão dessas pessoas, sabe, a decisão de te destruir também.
porque não há como nós colocarmos a nossa vida nas mãos de ninguém. Você tem que fazer o que você quer fazer, o que você sente que é importante você fazer. E pouco importa o que as pessoas pensem a respeito disso. Se as pessoas quiserem caminhar com você, maravilha. Se elas não quiserem caminhar com você, siga o seu caminho, que no meio do caminho você vai encontrando pessoas que são muito mais abalizadas a conviver com você. É preciso, na verdade, que nós tenhamos sabedoria, muita sabedoria espiritual para viver esse momento planetário. Observe o caos ao seu redor. Sabe, guerras, divisões políticas extremas, né? Pessoas matando em nome da política, pessoas matando em nome de Deus, colapsos econômicos, países, sabe, civilizações se destruindo. Há tantas pessoas indo se refugiar hoje na Europa, não é? Há tantas pessoas que vão para determinados países, vão viver lá porque lá vai ser melhor do que aqui, porque aqui está ficando cada vez mais caótico. Só que as pessoas olham para lá, mas olham o que querem ver, né? Eu atendo pessoas que moram em países na Europa, por exemplo, em Portugal, Espanha, sabe, Noruega, vários lugares, sabe, do mundo, e quando eu converso com essas pessoas, as pessoas vão me passando o que elas estão sentindo lá. Então, nada é como a gente realmente enxerga. Tudo aquilo que é projetado para nós enxergarmos tem um viés para justamente nos manter aprisionados. Então, essas crises ambientais, sabe, muitas pessoas veem isso como sinais de um fim iminente. Não vai haver fim do mundo, não existe isso. O que existe é fim de uma existência, início de uma outra existência. E para aquelas pessoas que estão deixando de existir, para elas será criada uma realidade paralela, onde elas verão o caos acontecendo, mas o caos não existe, porque planeta nenhum é destruído. Existe uma inteligência suprema que coordena todos esses milhões de universos, todos esses milhões de galáxias, todos esses trilhões, sei lá eu, de planetas tridimensionais e planetas que existem em muitos níveis de consciência. Sabe, não dá para pensar em Deus como sendo um ser humano só olhando para aquilo que nós estamos fazendo de errado, para ver se você está cometendo pecado ou não, um livro caixa, sabe, débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. Não existe isso. Isso acontece dentro de nós, isso acontece dentro da nossa própria alma. Então, encara essa nossa conversa não como uma perspectiva de apocalipse, sabe, mas como uma oportunidade que o nosso espírito nos proporciona. Se você iniciou essa live, se você está aqui até agora, é porque você tem. Se você não tem certeza absoluta disso, mas pelo menos você tem a intenção de querer entender sobre isso, é a mesma coisa. Então você pode escolher sintonizar realidades paralelas que estão centradas no medo, tentando te manter vivo, sabe? Enquanto uma nova humanidade baseada no amor fraterno está sendo criada. Simultaneamente, essas duas realidades, elas já existem. Aqui agora, na cidade que você vive, eu vivo em Santos, sabe? Então, dentro da sua casa, duas realidades já estão muito bem delimitadas. Então, existe uma civilização dentro da sua casa que quer continuar na terceira dimensão, quer continuar trabalhando, quer continuar ganhando dinheiro, quer continuar fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro, mesmo que isso seja destruir a vida de outras pessoas, se acreditando muito esperto nesse sentido. Só que daqui a pouco, quando você desencarna, você não leva nada. Muito pelo contrário, tudo aquilo que você fez aqui nesse planeta vai se voltar contra você. Se você fez coisas legais, o universo é um espelho, ele vai te devolver coisas legais, como já está devolvendo agora. E se você faz coisas ruins, o universo te devolve coisas ruins. Então, há muitas pessoas que reclamam, mas olha, justamente comigo, por que eu fui ficar assim? Por que eu estou doente? Por que eu estou em pânico? Analisa a forma como você vem vivendo. Analisa a forma como você vem respirando. Aliás, você respira? Você sabe, de fato, respirar? Ou simplesmente você exerce um processo interno, sabe? No qual
te mantém vivo, porque o ar é uma coisa importante, mas é o ar que nos prende, é o ar que nos mata também. Se você respirar pela boca a todo instante, a todo momento, você inspira, você aspira o ar poluído do jeito que ele está, sabe, na forma in natura como ele está, e você agride todos os seus órgãos. Quando você respira, quando você inspira pelo nariz, existe toda uma estrutura química, física, que foi criada no seu nariz por engenheiros siderais altamente capacitados para, sabe, levar o ar diretamente até o seu cérebro para irrigar ambos os hemisférios cerebrais e permitir que apenas um ar purificado, ou o mais purificado possível, chegue aos seus pulmões, por exemplo, que venha irrigar cada célula, cada molécula do seu corpo, para que você pare de morrer por antecipação, porque as pessoas morrem por antecipação porque elas não respiram. Mas enfim, eu tenho outras lives falando sobre isso, né? Enfim, ambas as situações coexistem no aqui e agora. Nós precisamos começar a aprender a ficar no aqui e agora. O que é o aqui e agora? É agora, é isso que você está vendo, sabe? Mas você está aqui me ouvindo com certeza absoluta, pensando naquilo que você fez de manhã, no que você deveria ter feito, no que você não fez a sua vida inteira, ou pensando naquilo que você vai fazer a partir de agora, porque agora a minha vida há de ser diferente. E não vai ser nada diferente enquanto você não abdicar completamente do seu passado, sabe? E esquecer o futuro. Vive o aqui e agora, vive o momento, a cada instante, a cada momento, a cada instante, a cada momento, sabe? De uma forma exemplar, expressando Deus através dos seus sentimentos, através das suas palavras, através dos seus pensamentos. A verdade mais desafiadora que cabe a cada um de nós e que nos derruba, sabe, nesse sentido, é que nós não vamos conseguir salvar ninguém que não queira ser salvo, que não esteja pronto para mudar de frequência. Essa é a parte mais confusa dessa nossa live. Porque todo mundo que está indo para um nível de consciência mais elevado, muitas vezes ele só vai se ele conseguir levar os melhores amigos, os filhos, os pais, as mães, as mulheres, os maridos, sei lá, sabe? Só que não é assim. O Portal 1111 é um dispositivo nesse universo que só permite que as pessoas passem uma de cada vez na medida que elas estejam sintonizando aquele tipo de frequência. Então, não adianta você pensar em evolução, mas querer levar, querer arrastar, sabe, para essa nova raça raiz, as pessoas dentro de uma estrutura baseada em amor fraterno. Se essas pessoas estão comprometidas com o medo e com o caos, elas terão o tempo delas. Você já, com certeza absoluta, já ouviu falar que nesse universo tudo tem o seu tempo certo. Nada acontece nem antes e nem depois. Então, se você está atingindo nesse instante, nesse momento, a consciência de que você pode se libertar de coisas tenebrosas que prendem você a esse planeta em milhares de anos de existência tridimensionais, então você tem que caminhar sozinho, sabe? Isso inclui as pessoas que você ama, família, amigos próximos. Não há como carregar ninguém dos nossos ombros. Isso significa, sabe, é um raro caminho que nós escolhemos, inclusive antes até de encarnarmos. Então, automaticamente, quando você escolhe a espiritualidade, você caminha a passos largos para a sua libertação. Eis aí, então, o Portal 1111, sabe? O Portal 1111, ele nos proporciona uma segunda morte, mas para mim caminhar para essa segunda morte, eu tenho que me libertar de todo o peso que eu carrego nas costas. Há um exemplo que eu sempre dou. Imagine que você está carregando nas suas costas há milhares de anos, ou décadas, sei lá, o tempo que você está nesse corpo, que você vem carregando uma mochila com muitas pedras. Você sente, o seu corpo cansa, você está destruindo os seus joelhos, você está destruindo, sabe, as suas articulações, porque você não quer largar aquelas pedras, mas alguém diz para você, poxa vida, para um pouquinho, tira só uma pedra para você perceber como fica mais leve. Então, de repente, você tira aquela pedra
e aquele peso sobre a sua cervical já começa, sobre a sua lombar, começa a ficar cada vez menor, e aí você começa a perceber que você pode tirar mais pedras, até que vai chegar num determinado momento que você vai ter só a mochila, e de repente você vai perceber que você não precisa mais da mochila, você larga, e aí você até flutua. Então, o Portal 1111, ou seja, a realidade que nós estamos trabalhando para criar aqui, é uma realidade mensurada em frequências. E essa mudança de frequência, você não vai atingir isso através de religião nenhuma. Não estou aqui querendo trabalhar contra religião A, B ou C. Não. Mas nenhuma religião vai te levar a esse processo de libertação. Porque as religiões, elas foram criadas pelo homem, sabe? Para subjugar o próprio homem. Você pode ver que religião nenhuma te leva a um processo de libertação. As religiões, elas te levam, via de regra, a se sentir culpado, a pagar por coisas que você fez em milhares de anos. Mas como é que eu posso pagar por algo que eu fiz numa outra encarnação quando não era eu? Então, eu preciso realmente compreender que aquilo que não tem conserto, consertado está quando nós simplesmente nos libertamos de crenças limitantes, que aliás é um trabalho que eu venho ativando, não, que eu venho criando, que eu venho utilizando desde 2018, naquela época em que eu começava a fazer aquelas vivências espirituais. Paramos por conta da paralisação mundial que houve em 2020, né? E agora esse trabalho está sendo reativado. Então, em janeiro, final de janeiro, dia 31 de janeiro, dia 1º de fevereiro, eu estarei fazendo uma nova vivência semelhante a uma vivência que aconteceu recentemente, a semana passada, em São Paulo, objetivando através de conceitos de alquimia mental, as pessoas se libertarem de crenças limitantes, se libertarem de culpas, se libertarem de conceitos que as mantêm aprisionadas a pecados, por exemplo. Bom, são todos então muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui, uma pessoa só, por enquanto, escreveu aqui no pontinho de interrogação. Eu vou pedir a vocês que, se quiserem, como é um tema polêmico, relativamente polêmico, especialmente para quem não aceita muito esse tipo de informação, se quiserem fazer as suas perguntas, as suas colocações, por favor, peguem a sua frase, sabe, as suas perguntas ou colocações e cliquem no pontinho de interrogação. A Sandra Tirlone. Conviver com alguém que possui frequência densa atrapalha o caminho para a quinta dimensão, se procuro manter a minha boa frequência? Olha, eu vou ler de novo a pergunta da Sandra. Conviver com alguém que possui frequência densa atrapalha o caminho para a quinta dimensão, se procuro manter a minha boa frequência? Só se você se deixar levar por ele. Vai chegar num momento em que a cisão vai acontecer, sabe? Vai chegar num momento em que essa cisão, ela vai acontecer, porque ambas as partes não vão suportar mais uma a outra. A questão toda é o quanto você tem de certeza de que é isso que você quer. Você quer realmente acessar Deus? Ou você quer simplesmente ficar brincando de acessar Deus? Você quer continuar num caminho de libertação? Então, se você quer continuar nesse caminho de libertação, você não pode permitir de maneira nenhuma que, seja lá quem for, te impeça de fazer isso, né? Então você não precisa se distanciar dessa pessoa. Se essa pessoa conseguir conviver com você, entendendo que você está se libertando e ela não, está tudo certo. Só que se você se deixar levar por ela e quiser convencê-la a modificar os conceitos que ela tem, aí automaticamente nem você nem ela vão para lugar nenhum. Muito boa a sua pergunta, Sandra. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? A Delima Santana, ela deu oi, seja bem-vinda. Vou tentar acessar aqui alguma coisa que vocês tenham escrito, mas é que fica difícil ver no meio desse monte de coisas colocadas, frases colocadas.
Não consigo, gente. Bom, essa live, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu estou à disposição, tá bem? Essa live ela vai ficar gravada, né? E aí, se eventualmente você não conseguir escrever agora, por qualquer motivo, escreve depois, né? Nos comentários abaixo. E curte, sabe? Porque se você puder, se esse assunto te interessa, se você puder curtir, isso vai ajudar a rede social a entender que esse assunto é promissor. Deixa eu ver, mais uma pessoa escreveu aqui, deixa eu ver quem é. Não, só ela, só a Sandra. Só a Sandra. Ah, não, tem mais uma. A Veneza Maria, fazer o seu melhor e seguir em frente, é isso aí. É fazer o melhor e seguir em frente, sabe? Deixa eu ver a Marta Nova. A Marta é uma conhecida antiga e ela não consegue acessar esse pontinho de interrogação aqui embaixo. Mas deixa eu ver o que ela escreve. Já li que o tal túnel que vemos onde vamos nossos ancestrais não passa de um holograma, um estratagema para que continuemos na roda de Sansara. Olha, a minha visão sobre a espiritualidade, ela provavelmente, Marta, ela contrasta com tudo aquilo que você conhece. A Marta acho que é uma pessoa que já me acompanha há 20 anos, sabe? E há 20 anos atrás, Marta, eu pensava de forma completamente diferente daquilo que eu penso hoje, né? Porque eu estou trabalhando por essa minha libertação. Então, os meus ancestrais, Marta, são eu mesmo, sabe? Os meus ancestrais não são os meus avós, bisavós, tartaravós. Os meus ancestrais são as personalidades múltiplas que estão acopladas dentro de mim. Então, esse portal 1111, existem muitos portais, não é? Portais que te levam a acessar, inclusive, níveis de consciência na quarta dimensão. Nós utilizamos muito isso no trabalho que eu realizo aqui no meu consultório, sabe, para acessar pessoas desencarnadas. Eu levo as pessoas encarnadas a acessar uma pessoa desencarnada. Então, para isso existe um portal, né? Existem hospitais a nível de quinta, sexta, sétima dimensão, mas com uma fachada de terceira e quarta dimensão, que nós levamos pessoas desencarnadas, por exemplo, mas para que elas não se assustem com imagens de algo futurista, por exemplo. Aquela imagem de um hospital muito antigo, por exemplo, isso também é um portal para que a pessoa se sinta segura em passar por ele, sabe, e atingir um nível de consciência. Se eu quero acessar, por exemplo, seres intraterrenos, intramarinos, se eu quero acessar os seres extraterrestres com os quais eu utilizo, né, eu atuo, tanto aqui quanto no nosso trabalho na Casa da Luz, não importa se presencial ou online, é sempre o mesmo trabalho, é sempre o mesmo grupo, nós utilizamos portais interdimensionais. Então, a maior parte desses portais que nos levam a assistir o passado, eles nos prendem aqui agora. Eles nos prendem. Porque quando eu acesso o passado, a minha vida inteira, Marta, eu trabalhei com terapia de vida passada. Hoje eu estou restringindo bastante. Por quê? Porque quando eu trabalho com terapia de vida passada, quando eu vejo o passado, eu fico com tanto ódio, posso ficar com tanto ódio daquilo que aconteceu, que aí eu me prendo cada vez mais ao passado, né? Hoje, os nossos amigos extraterrestres, por exemplo, eles nos dizem, você quer se libertar? Então se concentra no agora. Porque tudo aquilo que você tem no agora é o somatório, sabe? É o somatório de tudo que você vem vivendo em milhares e milhares de encarnações. Então, para de se preocupar com o que aconteceu lá atrás, se concentra no aqui e agora, porque no aqui e agora você tem a solução que você necessita para alçar voo. Bom, Marta, não sei se eu consegui te responder, espero que sim. Mais duas pessoas escreveram, legal, vamos lá. Eliane Botassin. Quando terminei um relacionamento, me senti muito sozinha. E uma noite dormi muito mal e sonhei com minha bisavó, que pouco conhecia.
Ela colocou a mão em mim e disse: vamos, você não está sozinha, estou com você. Era muito real e acredito que ela realmente veio me auxiliar. Mas é claro que sim. Mas é claro que sim, isso acontece muito, sabe? Espíritos que estão no nível de consciência mais elevado, eles vêm em nosso socorro, eles só não conseguem nos carregar nas costas, mas eles vêm em nosso socorro. Isso Chico Xavier mostrou em muitos livros dele, são mais de 400 livros, onde ele retrata muito disso, sabe? Desses seres que vão subindo numa escala dimensional, né? Como, por exemplo, o filme Nosso Lar. O André Luiz, ele estava lá jogado, angustiado, ó céus, ó dia, ó azar, sabe? Ainda se martirizando, ainda reclamando, ainda resmungando, e de repente ele consegue uma graça, vamos chamar assim, não é? Porque é o termo mais comum, no plano espiritual, em que a mãe dele, ou ser que foi a mãe dele na encarnação humana, num nível de consciência muito mais elevado, vem em socorro dele. Então isso que aconteceu é real. Mas não significa que a sua avó, por exemplo, ou bisavó, ela seja a sua guardiã. Não, ela só percebeu que você estava sofrendo e conseguiu te ajudar. E ela conseguiu se aproximar de você. Ou seja, ela densificou a energia dela, mas você conseguiu elevar a sua frequência para que ambas pudessem se encontrar. A Marta Nova: ô Marta, você conseguiu entrar no pontinho de interrogação? A Marta está perguntando: você pode nos falar sobre sua visão de desencarne? O desencarne é como troca de roupa. Sabe, eu vou chegar em casa daqui a pouco, trabalhei o dia inteiro, vou tomar um banho, né? E vou trocar de roupa. O desencarne nada mais é do que troca de roupa. Sabe, na Lemúria existem histórias não contadas exatamente em livros, mas que eu ouço, né? Onde na Lemúria nós chegávamos, ali houve o início da terceira dimensão, mas nós chegávamos a viver 1000 anos dentro de um corpo. Nós esquecíamos de morrer. Só que nós fomos densificando a nossa frequência de tal ordem que hoje nós desencarnamos muito cedo. Nós não fazemos aquilo que poderíamos ter feito. Embora nós tenhamos hoje uma longevidade, as pessoas falam muito em longevidade, 80, 90, 100 anos. Uma coisa é longevidade com saúde, né? Com uma condição legal de existência. Só que a maior parte das pessoas que estão chegando nos 80, 90, 100 anos, são pessoas que estão doentes, são pessoas que não conseguem andar, são pessoas que não conseguem ter uma qualidade de vida decente. Então, o desencarne, ele é uma possibilidade de você recomeçar, de você fazer numa próxima encarnação aquilo que você não fez aqui agora. Mas se você está tendo essa opção, essa oportunidade de acessar isso aqui, a imensa maioria da humanidade não consegue, então você pode fazer isso agora. E aí, quando simplesmente você concluir o seu processo, automaticamente você passa por esse processo de segunda morte, que é justamente o portal 1111. Você não precisa morrer. Aliás, quem morre não passa pelo 1111. As pessoas que vão passar pelo portal 1111 são pessoas que estão ascensionando a todo momento. Nesse instante agora, muitas pessoas estão ascensionando. Estão simplesmente deixando de existir aqui. Não vão carregar, sabe, no subconsciente, naquela mente subconsciente, o desespero, o desgaste daquele processo de desencarne. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, espero que sim. Que bom, mais perguntas agora. A Marta pergunta: como você agiria se desencarnasse hoje? Querida, eu ia andar sem olhar para trás. Sabe, eu vivo dizendo isso, muita gente com certeza absoluta não acredita no que eu falo, mas eu estou pronto para morrer a qualquer momento, sabe? Eu estou pronto para morrer a qualquer momento não significa que eu seja um suicida, significa que eu estou fazendo tudo da melhor forma que eu consigo. A nossa intenção, sabe, de libertação que nos leva de fato à libertação. Ela pergunta ao Lucas, nossa, Luluca.
Luluca, ela pergunta, você pode falar sobre multipersonalidades? Personalidades múltiplas você deve estar querendo se referir. Luluca, eu tenho uma live no meu canal no YouTube, onde eu fico 2 horas falando sobre personalidades múltiplas. Essas personalidades múltiplas, elas são pessoas que nós já fomos, sabe? Pessoas que nós já nascemos, vivemos e morremos, nós não conseguimos entender exatamente o objetivo daquela nossa encarnação e nós acabamos encarnando muitas vezes da mesma maneira que acabamos desencarnando da mesma maneira que encarnamos. Então, aqueles seres, aquelas pessoas que nós fomos, elas ficam aprisionadas dentro do nosso subconsciente. Agora, uma multiplicidade de personalidades significa, dentro da psicologia, eu não sou psicólogo, né? Não vou me atrever a falar sobre esse tema, mas, na verdade, aquilo que se fala, que eu vejo pessoal chegando aqui no consultório falando, que eu sou bipolar, que eu sou isso, eu sou aquilo, esses são temas que a nossa ciência começa a catalogar, nomes que ela começa a catalogar para coisas que ela não entende, sabe? Então, o que é uma bipolaridade? Se você assumir o controle sobre a sua vida, essa bipolaridade ela deixa de existir. Existem pessoas que têm deficiência cerebral, problemas mentais, aí sim, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do grande grosso, da grande massa, sabe? Então, essa múltipla personalidade que as pessoas geralmente têm, não é? Como, por exemplo, aquelas pessoas que se fazem de boazinhas, mas elas tiram tudo aquilo que os outros têm, sabe? Aquelas pessoas que se aproximam de você só quando você tem alguma coisa para dar a elas, ou quando elas querem que você dê alguma coisa a elas. Aquelas pessoas, elas agem de uma forma multifacetada. Então, existem pessoas que parece que são dezenas de pessoas ao mesmo tempo, porque com cada um elas agem de uma forma diferenciada. Eu não sei se é isso que você perguntou ou não, mas você pode me procurar, por exemplo, no meu, sei lá, através do meu WhatsApp, mandar uma mensagem que a gente pode conversar melhor depois sobre isso. Combinado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Marta, não sei se estou sendo pretensiosa, mas desejo muito a ascensão. Todo mundo, não é? Esse é o nosso objetivo maior, sabe? Esse é o nosso objetivo maior. Aí a Luluca diz, não, personalidade múltipla. Tá bom. Luluca, eu vou ver se eu lembro, para facilitar para vocês, que no meu canal no YouTube tem mais de 100 vídeos, né? Eu vou pegar... não adianta. Aqui no Instagram, se eu colocar o link, você não consegue clicar. Mas olha só, o meu canal no YouTube é @PalermoJC. Entra lá, Luluca, no @PalermoJC. Por favor, alguém escreva para mim, que se eu for escrever, eu vou fazer isso aqui tudo despencar. E aí você entra nos vídeos. No YouTube tem a divisão dos vídeos e nas lives que são feitas ao vivo. Vai nos vídeos, vai no segundo vídeo de cima para baixo, sabe? Vai até o final, clica lá nos vídeos, vai aparecer lá, sei lá, algumas dezenas de vídeos. Vai até o penúltimo vídeo, esse vídeo fala sobre personalidades múltiplas. Mais uma pessoa. Sandra, você tem alguma live que descreve o mal de Alzheimer? Não. Eu, na verdade, não acesso esse tipo de informação, sabe? O mal de Alzheimer, ele é o resultado da forma como as pessoas vivem. É o resultado de como você utiliza o seu cérebro, até onde eu consigo entender, sabe? Não tenho informações sobre isso, então não tenho lives falando sobre isso, não. Sabe, Sandra, na verdade, o meu objetivo com essas lives é trazer assuntos relativos à espiritualidade para procurar incentivar, de alguma forma, aqueles que estejam buscando um novo caminhar. Pessoal, é isso. Fico feliz por vocês terem interagido, né?
Fico aqui à disposição também de todos. Se tiverem novas dúvidas, escrevam abaixo na descrição do vídeo, que eu vou deixar gravado, e eu vou respondendo, ou enviem mensagem direto para o meu WhatsApp, que eu respondo da mesma maneira. Tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrigado por terem estado presente. Até a próxima. Tchau, gente.